Amigos, vamos falar sobre queda de produção e falta de qualidade no futebol. Alguns treinadores, alguns dirigentes, alguns cronistas, alguns torcedores, alguns atletas confundem falta de qualidade com queda de produção. O que é a falta de qualidade e o que é a queda de produção de um atleta? Esses dois argumentos são sempre usados para justificar apresentações de atletas durante um jogo de futebol. Vamos tratar deste assunto imediatamente. É bem fácil, é de compreensão facílima. Facílima. É que nós não podemos cair neste conto de confundir qualidade, falta de qualidade, com queda de produção. Mas antes disso eu quero te fazer um pedido. Dá um like, ativa o sininho, vem para cá. Participa do nosso canal, te inscreve no nosso canal. Compartilhe o canal com os teus amigos. Eu sou o Darcy Filho. Nós ouvimos frequentemente, após os jogos de futebol, os treinadores explicarem as atuações das suas equipes. Eles dizem, olha, arrumei a equipe no intervalo do primeiro para o segundo tempo. Já é o primeiro equívoco. Se ele arrumou é porque ele arrumou no intervalo, é porque ele preparou mal. Este é o primeiro detalhe. Não houve uma execução legal. Ou ele não comunicou direito, ou os jogadores não entenderam, ou ele preparou mal a equipe para o evento. Então são várias alternativas que existem aí para serem discutidas. E a culpa normalmente não é de ninguém, é sempre empurrada para alguém. Uma outra explicação que os treinadores dão é de que alguns atletas têm queda de produção. Nós precisamos saber o que é queda de produção. Quem pode ter queda de produção num jogo de futebol? Olha, pode ter queda de produção num jogo de futebol o atleta que tem qualidade e joga mal. Por exemplo, o Edenilson no Internacional pode ter queda de produção. O Dourado pode ter queda de produção, o Cuesta pode ter queda de produção, o Moledo pode ter queda de produção, pulando para o Grêmio, pode ter queda de produção, o Matheus Henrique pode ter queda de produção, pode ter queda de produção, o PP pode ter queda, o Ferreirinha pode ter queda de produção, o Alisson pode ter queda de produção. São jogadores que podem ter queda de produção. Por quê? Porque eles jogam sempre bem, são jogadores de qualidade. Eles têm qualidade para jogar futebol. Então, se eles não jogam bem, é porque tiveram queda de produção. Estes jogadores são... Há outros, mas eu citei estes aqui. JP tem queda de produção. Agora, eu vou citar, por exemplo, quem não pode ter queda de produção porque é fraco. Porque não é bom jogador de futebol. Não é bom jogador de futebol. Aí ele não tem queda de produção. Eles são jogadores que não conseguem produzir. Eles são jogadores sem qualidade técnica. Aí você pega o Rodinei, você pega o Moisés, você pega vários jogadores aí que estão à disposição do Internacional, que são usados, o Guilherme. Aí você vai para o Grêmio, você pega ali com jogadores que não têm queda de produção, lhes falta qualidade. Você pega o Tassiano, você pega o Vitor Ferraz, você pega o Diogo Barbosa. Você pega vários jogadores no Grêmio que também não têm queda de produção, eles têm queda, eles não têm qualidade. E quando o treinador passa por essas explicações, como o Renato ontem disse, olha, alguns jogadores tiveram queda de produção, fazendo referência aí a um ou outro atleta. Não. Repito, no Grêmio, o PP, o JP, o Matheus Henrique, esses jogadores podem ter queda de produção. Agora, quem não tem queda de produção porque não tem qualidade são o Vitor Ferraz, o Diogo Barbosa, o Tassiano e outros jogadores que fazem parte do grupo, o Everton, o Luiz Fernando, enfim, jogadores que são maus jogadores de futebol. Então é necessário que tenhamos esta compreensão. O que é um atleta ter queda de produção e o que é um atleta não ter qualidade. Quando o treinador explicar e você perceber que ele está dizendo que atleta que não tem condição está com queda de produção, não caiam neste conto, porque todos nós podemos até não entender muito de futebol, mas algumas noções básicas nós temos e não podemos assinar este vale. Um abraço.